Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos à 15ª aula do nosso curso básico de eletrônica, o curso de eletrônica básica. Nessa aula aqui nós vamos ver FETs. O que são FETs? FETs são transistores de efeito de campo. Tá? Então vamos pensar um pouquinho lá no que nós já vimos na parte de campo elétrico. Né? Então, temos aqui algo parecido com um capacitor, né? Duas placas, uma certa área A, uma distância D entre elas, e vamos polarizar. Né? Polarizando, agora vamos aplicar tensão. Quando eu aplico a tensão, aparece uma diferença de cargas. Né? De um lado eu tenho falta de elétrons, eu tenho lacunas ou cargas positivas, e do outro lado eu tenho sobra de elétrons, cargas negativas. Com isso eu tenho a formação de um campo elétrico. Muito bom. Vamos ver como podemos aplicar isso aí. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui uma junção PN, okay? E eu vou polarizar essa junção PN reversamente. Então, olha lá, polarização reversa na junção PN. Então eu tenho aqui na parte P o meu negativo e na parte N o meu positivo. Quanto mais eu aumento a tensão, maior fica a camada de depressão. Olha lá. Colocando uma tensão maior, maior fica a minha camada de depressão. Né? Maior o meu campo elétrico aqui. Eu tenho mais campo elétrico, eu tenho uma camada de depressão maior. Tá bom. Mas o que isso pode nos ajudar? Como a gente pode aplicar isso aí para fazer algo útil? Nós já vimos, né, o varactor ou diodo varicato que usa esse efeito para variar a capacitância do diodo. Né? Mas vamos ver aqui um efeito um pouquinho diferente. Olha lá. Alguém pensou em fazer um field effector transistor ou transistor de efeito de campo. Muito bem, como isso funciona? Eu tenho aqui um substrato N, né, ligado em dois terminais, que eu chamei de dreno e source, ou fonte e dreno de elétrons, no caso aqui. Né? Então, eu vou fazer os elétrons circularem do S para o D, da source para o dreno. Muito bem, e eu tenho um elemento aqui chamado gate. Então, se inicialmente eu não aplico tensão nenhuma no gate, eu tenho uma certa corrente circulando aqui. O que acontece se eu começar a aumentar a minha tensão de gate? Quanto mais eu aumento a tensão de gate, negativamente, isso é importante, né? Quanto mais negativamente eu aumento a tensão de gate, quanto mais polarização reversa, maior fica a minha camada de depressão. Então, o canal que eu tenho para a circulação de elétrons aqui no meio começa a diminuir. Tá? Olha aqui. Eu aumento mais ainda a tensão. O canal fica mais estreito. Aqui eu tenho, né, esta parte em corte, como se eu cortasse e olhasse de cima. Né? Então eu tenho um anel P, representado aqui por essas duas partes, e um centro M, representado aqui pela barra de semicondutor. E se eu aumentar mais ainda a minha tensão negativa, né, a minha polarização inversa aqui, menos sobra espaço para circulação de corrente. Muito bem. Pensemos agora o que acontece aqui com a corrente que está indo do dreno para o source. Então, olha lá. Eu estou com a minha tensão em zero, não tenho polarização, eu tenho uma certa corrente circulando, uma corrente maior que zero. Eu implemento uma certa tensão negativa, aparece uma camada de depressão aqui, um efeito de campo, né? Implemento mais, aumento essa camada de campo, lembrando que o canal aqui está diminuindo, eu tenho cada vez menos material, né? Menos área para os elétrons passarem, até que eu chego num ponto onde a minha tensão de gate é baixa de tal nível que o canal se fecha, eu tenho zero de corrente. Isto aqui lembra, né, a ideia da válvula. Então, é parecido como nós vimos lá na aula das válvulas.
Quanto mais negativa a tensão de gate, menos o elemento conduz. Ok? Vamos ver isso de uma maneira um pouco mais clara. Né? Tenho aqui o mesmo circuito, porém eu já tenho aqui um resistor que me limita a corrente. Né? Tenho aqui um voltímetro e um amperímetro. O amperímetro me indica a corrente que circula entre dreno e source, e o voltímetro me indica a tensão sobre dreno e source. Como eu não tenho, olha, minha tensão de gate é zero, minha corrente aqui é o máximo e que pode acontecer, né? Eu estou admitindo que a minha tensão entre dreno e source é muito baixa, próximo de zero. Tá? Então eu tenho o que seria o transistor de efeito de campo na sua condução plena. Bom, o que acontece se eu começar a tornar a tensão de gate mais negativa? Olha só, a tensão de gate ficou mais negativa, aumentou aqui a camada de pressão, diminuiu o tamanho de canal de condução, diminuiu a minha corrente e aumentou a queda de tensão em cima do transistor. Se eu aumentar mais ainda, negativamente falando, né, tornar mais negativa a tensão de gate. Olha lá, eu tenho menos corrente circulando, mais tensão caindo em cima aqui do transistor. Aumentar mais ainda a minha tensão de gate, negativamente, torná-la mais negativa. Né? O que acontece? Chega uma hora que o canal fecha. Ou seja, eu tenho zero de corrente, não tenho mais corrente circulando, e toda a tensão da fonte está sobre o transistor de efeito de campo. Basicamente, é esse o funcionamento do FET, do Field Effector Transistor, transistor de efeito de campo. Algumas considerações a serem feitas. Né? Apresentamos aqui o FET tipo N, ou canal N, como queira, onde o canal de condução de corrente é o substrato N, para não ficar se desenhando. Este elemento aqui apresenta-se assim, o FET de canal N, transistor de efeito de campo de canal N. Ok? Se eu tiver o mesmo efeito, porém com as polarizações ao contrário, né, com as dopagens ao contrário, eu tenho um FET de canal P, onde a condução é feita no substrato P e as dopagens aqui que fazem o canal, que fazem a área de depressão aumentar ou diminuir, são N. Então as polarizações se invertem das fontes, tanto do gate quanto da fonte principal. Para não se desenhar esse elemento mais complexo, está aqui o FET de canal P, simplificado em seu desenho. O transistor FET, né, o FET, opera como as válvulas num efeito de transcondutância. O que é transcondutância mesmo? Lembra lá das válvulas? Transcondutância é um efeito onde eu tenho uma variação de tensão no elemento de controle, ou uma variação de tensão na entrada, tá? Me gerando uma variação de corrente na saída. E no caso do transistor de efeito de campo, né, estamos pegando aqui um canal N, quanto menor, né, quanto mais negativa a tensão, menor a corrente. Quanto mais próxima de zero a tensão, maior a corrente. Tá? Importante, a curva aqui não é linear, isso aqui não é uma reta, é uma curva. Tá? É um segmento de uma curva quadrática. Então, é normal que o transistor de efeito de campo apresente alguma distorção no sinal. Tá? Então, tem que se acertar muito bem a polarização para se pegar numa área aqui o mais linear possível para se evitar esse tipo de distorção, tá? A distorção quadrática no sinal. Tenho aqui, senhores, um exemplo, né, de um pré-amplificador de áudio usando o FET, no caso o MPF-102, que é um transistor de efeito de campo. Então, olha lá, uma análise rápida. Tá? Fonte de 12 volts, dois capacitores aqui para filtragem de ruído, né? Resistor de 10K ligado no dreno, saída capacitor de 100 mF,
Um capacitor de 10 microfarads para aumentar o ganho para a corrente alternada. Por quê? Para a corrente alternada, esse resistor de 1K vai desaparecer. A única coisa que vai aparecer é a reatância capacitiva aqui do capacitor de 10 microfarads. Um resistor de 1K, para que serve esse resistor de 1K? Para que a fonte aqui, o source, esteja fora do zero. Então, a queda de tensão aqui, tá, é enxergada pelo terminal de gate como uma tensão negativa. Como a tensão, tá, a corrente, aliás, como a corrente para a polarização do gate é muito, muito pequena, você pode usar um resistor aqui de 1 megaohm, 1 milhão de ohms, vai estar uma polarização perfeita. E capacitor de 100 mF para desacoplamento do sinal de entrada. Então eu tenho uma entrada aqui em J1 até 700 mW, o que me dá uma saída, né, 7 watts. A impedância de entrada é bastante elevada, só enxerga aqui praticamente o resistor de 1 mega, né, porque essa junção aqui está polarizada reversamente, a corrente aqui é coisa de menos que picoamperes, né, e a impedância de saída aqui, andada por esse resistor, está em torno de 10K. Né. Então, vocês podem notar, né, que eu tenho um bom ganho de tensão, um bom ganho de corrente, portanto um bom ganho de potência. É assim que funciona o transistor de efeito de campo. Vamos ver agora o nosso amigo MOSFET. O que o MOSFET é? É o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou transistor de efeito de campo, usando um óxido metálico para o isolamento da porta, o isolamento do gate. Antigamente era feito com metal mesmo, usavam óxido metálico. Agora usam óxido do próprio material, aqui ó, óxido de silício, tá vendo? É SiO2, mas é o óxido usado. No início se usou o óxido de metal. O que esse óxido é? Ele é um isolante. Tá? Então, a corrente de gate aqui é praticamente zero. Bom, como é que isso funciona? Temos 4 elementos, né? D de dreno, S de source, ou fonte, G de gate e B de base, ou substrato. É que se chamasse de substrato, ia confundir os dois S aqui, então esse B de base. E como é que esse elemento aqui funciona? Olha só. Eu tenho o meu amigo MOSFET montado onde o dreno está ligado na minha carga, que no caso é um resistor, ou positivo, o source, né, fonte está no negativo, o substrato ou a base é ligada no negativo também, né, e tenho aqui o gate ligado na camada de óxido. Muito bem, legal, bacana. O que acontece? Quando eu aumento a tensão aqui, né, quando eu começo com zero, então nada acontece, eu tenho elemento aqui polarizado reversamente, não tenho condição. Né? O que acontece quando eu começo a aumentar a minha tensão aqui? Eu começo a trazer cargas positivas para esse lado, e esse elemento aqui funciona como um capacitor, eu começo a trazer cargas negativas para esse lado aqui. Quanto mais eu aumento a tensão, mais cargas positivas aqui, mais cargas negativas aqui. Aumento mais ainda a tensão, mais cargas positivas no gate, mais cargas negativas do lado do substrato. Porém, não tenho condição de corrente. Até que eu chego um momento onde eu aplico uma tensão alta o suficiente aqui para que as cargas se alinhem aqui de uma tal maneira que permitam a condução de corrente deste lado aqui. Aí, neste momento, o que acontece? Acontece a condução de corrente, eu tenho o elemento operando. Tá? Então, qual que é a vantagem do MOSFET? É que uma corrente praticamente zero, uma corrente desprezível, apenas tendo variação de tensão, me permite controlar uma quantidade grande de energia aqui. E para aplicações de potência, né, para os XFET, para os MOSFET de potência, isso é bastante interessante. Né? Eu tenho uma relação de ganho de potência enorme. Né? Praticamente com zero de corrente, apenas aplicando a tensão, eu consigo ter a operação do meu
elemento do meu XFET ou MOSFET de potência. Ok. Então eu tenho aqui o desenho típico, né, de um MOSFET, né, de um XFET de potência. Então eu tenho lá o gate ligado na minha fonte variável de tensão, tenho meu dreno, minha fonte, meu source, minha carga, minha fonte de tensão. E o que acontece? Nesse caso aqui, notem, a polarização é positiva. Então eu vou aumentando a tensão, aumentando até o VTH, que é a tensão do limiar, né? Ou threshold tension, né? Mas em português, tensão do limiar. Cheguei aqui, ele começa a conduzir também com uma curva, ele não é linear, tem uma curva, né? Essa tensão VTH tipicamente varia de 1 a 4 volts. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Um exemplo didático aí bastante simples. Tensão de 12 volts, uma lâmpada de 60 watts, um MOSFET de potência, né? O source ligado à terra, o dreno ligado na lâmpada, o gate ligado numa polarização. Polarização com o quê? Um resistor de 10K que garante que não hajam cargas aqui quando o circuito não é acionado, né? Um resistor de 100 ohms apenas para limitar a corrente que possa vir a acontecer aqui, embora normalmente tudo é limitado aqui pelo resistor de 10K, né? E uma chave. O que acontece, senhores, quando eu pressiono a chave? Olha lá. Quando eu pressiono a chave, eu tenho a tensão aqui bastante elevada, porque eu tenho uma relação de 100 para 10.000, né? Uma corrente limitada praticamente pelo resistor de 10K, 1,2 mA, uma tensão aqui próxima dos 12 volts, né? E o transistor conduzindo plenamente. O transistor conduz plenamente e acende uma lâmpada de 60 watts com 5 amperes. Então, se os senhores pensarem, né, 1,2 mA, isso por causa do resistor 10K. Né? 1,2 mA está comandando uma corrente de 5 amperes. Tá? Uma potência aqui, né, na ordem de miliwatts, comandando uma lâmpada de 60 watts. Alguém pode falar, pô, mas eu tenho a chave aqui de qualquer maneira assim, mas você pode ter uma chave aqui que vai durar muito tempo. Esses contatos aqui não vão ter desgaste. A corrente deles é mínima. Tá? Ou posso não ter uma chave, posso ter um outro elemento de comando. Aqui. Comandar a minha potência. No laboratório, no microlive, daqui a pouco nós vamos fazer umas experiências interessantes. Então, olha aqui, senhores. Tenho aqui alguns exemplos. Tá? Tenho aqui um MOSFET, um 40N03P. Tá? A tensão entre dreno e source, né? A tensão de trabalho de 30 volts. A corrente que ele consegue chavear é até 40 mA. E a resistência entre dreno e source, quando ele está ligado, né? A resistência on, a resistência quando ele está ligado, 17 miliohms. Ou seja, uma resistência muito, muito baixa. Resistência mais baixa muitas vezes do que muitas chaves. Tem chave quando você liga, ele dá mais de 17 miliohms de resistência entre os contatos. Aqui tem o que há dentro desse encapsulamento, né? Além do meu XFET, eu tenho um diodo de proteção, né? Um diodo para evitar inversão de sinal ou que uma tensão inversa danifique o meu XFET. Né? E tenho aqui um exemplo de um FET, um transistor de campo, o BF245C. Tá? É um transistor usado para radiofrequência. Tenho aqui a tensão entre dreno e source, 30 volts, a corrente dele, ele é um transistor de potência, um transistor de sinal, 25 mA, porém a frequência de operação até 700 MHz. Então, consegue operar com frequência bastante alta. E tem aqui 3 exemplos dele, né? Olha aí, BF245C, Gate, Source e Dreno. Ok, senhores? Daqui a pouco vamos para o microlab e vamos dar uma olhada em como esses elementos funcionam, ok? Senhores, estamos aqui novamente no microlab e agora vamos fazer os ensaios. Vamos começar com o ensaio de um transistor de efeito de campo BF245 nessa configuração que os senhores estão vendo.
Tenho aqui o sinal de entrada e o sinal de saída. Os senhores podem notar que existe uma pequena distorção no sinal de saída. Agora vamos fazer um ensaio do MOSFET, FET de potência, né, 40N03P. Tá? Gate, Drain e Source, os elementos colocados, né, o circuito como foi apresentado. Olha lá, eu vou pegar aqui o resistor de polarização e vou segurar, não vou acioná-lo ainda, não vou colocar no positivo. Tá? Agora eu vou colocar no positivo. Então olha só o que acontece, isso aqui é o sinal de saída. Só com a pinçagem, né, só segurando o terminal, o ruído já é suficiente para polarizar e ele tende a conduzir. Né? Então olha só, existe uma instabilidade, né, e agora eu faço a condição efetiva, eu coloco o terminal no positivo, né, terminal de entrada no positivo, e ele é polarizado. Agora eu vou fazer uma polarização diferente, eu vou polarizar, vou aproximar e colocar meu dedo aqui no resistor de polarização, no resistor de 100K. Tá? Olha só o que acontece, olha só. Só aproximando o dedo eu tenho uma indução do ruído, né, depósito de cargas e início da condução. Quando eu coloco o dedo efetivamente, eu injeto um sinal de 60 Hz, um ruído, né, e ele chaveia nesses 60 Hz. Agora eu vou pegar o terminal que está ligado a nada, né, só está aqui com as cargas, e vou colocar no negativo para cortar o XFET. Olha lá, eu tenho uma saída com uma tentativa de condução devido às cargas que estão lá, né? E assim que eu coloco a polarização do gate à terra, o XFET corta. Senhores, esse foi mais um Microlab e espero vê-los na próxima aula, ok?